aqui nos assistindo, que estão participando, as outras pessoas que são simpatizantes pela doutrina espírita, outros que já têm bastante conhecimento, que com certeza vão aprender, porque o tema é muito bonito, né? E a gente agradece muito a sua presença, por estar aqui conosco, nos trazendo informações preciosas. Eu acho que vamos fazer uma prece de abertura e deixar a palavra para o Dr. Sérgio conversar conosco. Né? Eu vou pedir, então, a todos que nos unamos em pensamento, que possamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, amparados pela bondade divina, agradecidos ao Pai por essa oportunidade de amor, de reencontro de almas, que possamos, nesse momento, recebermos essas energias fluídicas, as informações, as lições necessárias ao nosso aprendizado. Que Deus abençoe e ilumine esta reunião, trazendo a paz espiritual a todos, irmãos, que unidos elevam seus pensamentos a Deus e a Jesus. Que Deus vos abençoe. Deixamos então a palavra para o Dr. Sérgio, para que ele possa dar andamento aos trabalhos. O senhor está sem som. Agora sim. Obrigado. Então, eu estava dizendo que, antes de tudo, eu gostaria de agradecer a todos vocês, amigos, colegas médicos, e a todos aqueles que possam participar agora ou depois deste nosso encontro de estudo sobre o tema amplo e geral, o perispírito, né? Agradecer muito e tudo que diz respeito ao Rio Grande do Sul e, por extensão, aos nossos vizinhos queridos do Uruguai, é algo de um significado especial para mim, por motivos muito simples, né? Por ser gaúcho, porque meu pai, minha mãe e todos os meus irmãos, eu sou o filho caçula, todos são gaúchos, né? Meu pai e minha mãe já desencarnados. Meu pai, talvez vocês saibam, Francisco Tizen, foi presidente da FEB durante 15 anos, de 1975 a 1990. Né? Minha mãe trabalhou em algumas instituições como médium a vida inteira. Então, é como se eu estivesse voltando um pouco para casa, né? Percebendo vocês tomando chimarrão, vocês falando com sotaque gaúcho, que é um pouquinho diferente do nosso aqui do Rio de Janeiro. Eu já estou no Rio há muito tempo e eu sou, então, como um cariúcho, uma mistura das duas coisas, né? Aliás, com muita alegria por isso mesmo. Então, meus amigos, vejam só, como médico, né, e por ter tido a oportunidade de conhecer a doutrina espírita desde criança, porque meus pais já se conheceram na juventude espírita de um centro espírita centenário de Porto Alegre, chamado Paz e Amor. Então, eu fui conhecendo as coisas de uma maneira muito natural, muito simples, né? No dia a dia, se falava dos postulados espíritas, né? Então, eu sempre tive esses conteúdos
de uma maneira muito natural e simples ao decorrer da infância, da juventude, enfim. Então, perispírito, elemento-chave de uma nova medicina, vamos fazer algumas considerações primeiro. Uma delas, né, acredito que todos vocês saibam, que mundo é esse? Na verdade, nós estamos no planeta Terra há muito tempo, aprendemos no Livro dos Espíritos sobre a hierarquia dos mundos e a hierarquia dos espíritos, não é verdade? Então, temos a ideia clara do que seja um mundo de provas e expiações, que é algo ainda muito limitado do ponto de vista da evolução dos espíritos e da evolução das humanidades e dos mundos habitados, né? Nós aprendemos que tudo de mais relevante ainda está por vir e que nós só ultrapassamos a etapa de mundo primitivo. E se nós pensarmos bem o que temos hoje na Terra, o que tivemos nos últimos séculos, nós vamos ver o quanto ainda de primitividade existe na vida humana em todo o orbe terreno, praticamente. Há um livro que traz uma informação útil para nós também, são muitos, claro, mas este é de Emmanuel, e ele se chama Roteiro. No livro Roteiro, Emmanuel tem um capítulo que se chama O Grande Educandário. E neste capítulo, pelo título do capítulo, ele dá a ideia de que isso aqui é uma escola imensa, né? Mas, conhecendo a realidade, como pessoas comuns ou até em função da medicina, nós entendemos que isto aqui é uma escola muito primária ainda. Nós estamos vendo, vamos dizer, o ABC de uma formação moral, porque ainda estamos às voltas com inúmeras questões importantíssimas e que dizem respeito a uma escolaridade muito simples ainda. Mas nós aprendemos no mesmo capítulo que somos 20 bilhões de humanos. O que significa dizer, na contabilidade atual, que nós temos 7,8 bilhões de encarnados, me referindo, claro, apenas aos humanos, o que significa aproximadamente, já que o livro foi escrito há poucas décadas, nós temos 12,2 bilhões de espíritos humanos desencarnados. E nós estamos trocando de lugar, né, sucessivamente, renascendo, morrendo novamente e trocando. Aqueles que estão lá quase sempre vêm para cá, e nós que já estamos, mais cedo ou mais tarde, retornaremos para vivermos na erraticidade o período próprio para cada projeto de evolução, que é sempre pessoal. E perispírito tem a ver com tudo isso. Existe, óbvio, perispírito naqueles que estão encarnados e perispírito, que é aquele envoltório natural da essência da vida, que é o espírito imortal, também na erraticidade ou no mundo espiritual, como se diz. Então, tudo que nós formos estudando sobre perispírito é importante dentro de uma ideia do conhecimento geral, da ciência mais ampla, e tudo é útil para nós que somos aprendizes de tudo isso. E que, graças a Deus, dentro da perspectiva do Consolador prometido, nós temos, no âmbito das obras da codificação kardeciana
e de obras complementares o estudo da nossa própria realidade. Porque até então, meus amigos, nós desconhecíamos tudo isto. Hoje nós temos uma ideia clara, mas é uma ideia clara que os espíritas têm, que também muitos espiritualistas também têm. Mas no sentido dos bilhões, tudo isso ainda é muito pouco abordado, pouco estudado e, por isso, desconhecido. Então, à luz da doutrina espírita, nós sabemos que, encarnados, nós temos corpo físico, que é uma estrutura maravilhosa de trilhões de células, muito impecavelmente organizadas em tecidos, em órgãos, em sistemas orgânicos, mas tudo isso é secundário, no sentido de que tudo isso é decorrente de um processo especial que, neste mundo, nós temos como algo rotineiro, né? Mas que não necessariamente é um projeto, é uma questão geral do universo. Então, nós também sabemos que a vida que importa é a vida do espírito, é a vida da alma, e que o próprio perispírito, que é fundamental para a vida dos dois lados, mundo espiritual e mundo físico, é, para os encarnados, o grande elemento de ligação, alma com o corpo. E nós todos estamos estudando essas questões, né? Estamos aprendendo, no fundo, coisas elementares, coisas simples, que boa parte ainda não procurou se deter, né? E que, como espiritistas, nós estamos progredindo um pouco nessas noções que são fundamentais, né? Então, nós não podemos deixar de lado essa questão de estudarmos a nossa própria natureza. E o perispírito tem a ver com tudo isto. Para aqueles que não são da área médica, nós temos hoje na Terra milhares de diagnósticos em medicina. Nós temos milhares deles no campo, propriamente, da doença no corpo físico, a doença orgânica, no mundo material, né? Nos nossos órgãos e sistemas. Por outro lado, nós também temos uma infinidade de doenças chamadas doenças mentais, doenças psiquiátricas. Então, na verdade, todo este conjunto também denota a nossa condição espiritual, que é precária, e por isso tudo nós temos tantas enfermidades. É muito difícil alguém reencarnar e viver um período longo, não é? Até a condição dos idosos, octogenários, nonagenários, sem uma patologia, sem uma doença qualquer, e às vezes várias, ao longo das suas vidas. Então, uma ideia para nós é que todo o conhecimento que nós buscarmos sobre o perispírito, isso é importante que se conheça como uma ideia da realidade, mas para os médicos, para uma medicina que está gradativamente se espiritualizando, né? Esta noção do que seja o perispírito, das suas propriedades, das suas inúmeras relações com aspectos da vida humana, da vida material e da vida espiritual, tudo isso é relevante. Hoje, nós estudamos perispírito, em geral, nos centros espíritas, nas palestras públicas e nos livros da doutrina, não é verdade? A começar pelo próprio Livro dos Espíritos. Mas lá adiante, nós vamos ver este conhecimento
melhor sobre quem nós somos, como é que se dá a vida e os seus mecanismos intrínsecos nas próprias faculdades de medicina desse futuro que se avizinha. Porque nós estamos melhorando a nossa ideia sobre as coisas. E perispírito tem a ver com tudo isto. Então, esta é uma ideia para nós. Então, nós sabemos que a medicina é algo tão antigo na humanidade, na nossa história. A história do planeta Terra, pelo menos a história registrada, ela é de aproximadamente 5.500 anos. Ou seja, em toda a história escrita da humanidade, a medicina sempre se fez presente. O primeiro médico da história da Terra, conhecido, não foi, como alguns imaginam, Hipócrates na Grécia. Ele veio bem depois. O primeiro médico conhecido é egípcio, chama-se Imhotep. E ele é de 5.000 anos atrás. Muito tempo depois vieram Hipócrates, Galeno e outros, que são como que pais da medicina, né? Então, isso denota o quanto a questão de doentes e terapeutas sempre foram algo em meio à própria história do mundo, porque este é um mundo que é um grande hospital. É uma escola? É, mas é um grande hospital. E durante todo este percurso, o que acontece? Há um paradigma na medicina que durou todos esses anos, que é um paradigma materialista, porque nós vivemos a era do materialismo por esses milênios todos. Então, um que outro aventou que podia haver algo mais, mas realmente só com o advento da doutrina espírita, portanto, há 163 anos atrás, que nós ganhamos uma ideia mais clara, simples, objetiva, de como é que funciona, como nós somos quando estamos encarnados. Que nós, na verdade, não temos apenas o corpo, nós não somos o corpo, como muito boa parte da medicina contemporânea ainda tão somente entende. Todas as questões da medicina se referem ao corpo. Todas. Eu lembro até que, até no campo das doenças mentais, que é um capítulo que eu tenho estudado bastante, em função da demanda, porque, apesar de clínico geral e cardiologista, na verdade, o que eu mais vejo hoje em dia são doentes mentais, com inúmeros diagnósticos aí. E vejam, a depressão é uma verdadeira epidemia mundial. Em todos os países do mundo, são 189, né, pelo menos devidamente somados pela Organização das Nações Unidas, em todos os países do mundo, a depressão é um problema de saúde pública. E, curiosamente, a única coisa que se sabe, né, de uma maneira mais abrangente na psiquiatria moderna é que faltam neurotransmissores. Então, o antidepressivo, seja ele de que tipo for, administrado na dose que for, e muitas vezes para o mesmo paciente mais do que de um tipo, tudo significa que no cérebro, né, os vários elementos da neuroquímica cerebral estão em falta. E é verdade. Serotonina, ocitocina, dopamina e outros estão escassos. Mas a ideia qual é? Tudo isso é consequência. E o que a psiquiatria moderna
acredita que seja a causa, vejam, eles admitem que a causa é uma causa neuronal, é uma causa que envolve sinapses, que envolve substâncias, de tal maneira que nós vamos encontrar aí ainda muita limitação. Por quê? Porque a medicina ainda vive o paradigma multissecular, multimilenar, que é materialista. Mas as coisas estão mudando. E o grande elemento para a mudança mais importante chama-se Consolador Prometido. Doutrina espírita, Allan Kardec, os espíritos da codificação e mais aqueles que, claro, vieram nos desdobramentos a partir da codificação, especialmente aqueles autores maravilhosos pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Leia-se Emmanuel, André Luiz e Humberto de Campos. Eventualmente, um que outro a mais. Então, agora nós estamos vivendo um novo paradigma, não é? Poderia até ser um tema para um novo encontro nosso. Como é que é isso hoje em dia? Religiosidade, espiritualidade e medicina. Nós estamos já vivendo isso, eu até poderia conversar algumas questões interessantes sobre isso. De tal maneira que hoje nós lidamos nesse paradigma novo à beira do leito, com doentes privados, doentes em hospitais públicos, trabalhando coisas inimagináveis há 20 anos atrás numa medicina acadêmica. Então, hoje nós temos gratidão, meditação, oração e outros elementos típicos de uma ideia melhor a respeito das coisas. E o perispírito tem a ver com tudo isso. Então, é importante nós nos lembrarmos que todo estudo doutrinário espírita envolvendo o perispírito é útil para todo mundo. De tal maneira que é algo que não vai voltar atrás. Então, toda dedicação de quem quer que seja, dentro do movimento espírita, e se possível fora dele, nos contextos da atividade médica, em termos de faculdades de medicina, de grupos de medicina e espiritualidade, perispírito é, como no título do estudo que nós tínhamos colocado e proposto, elemento-chave de uma nova medicina. Por quê? Porque, na verdade, nós estamos com ressonâncias nucleares magnéticas funcionais, tomografias computadorizadas, estamos com ultrassonografia, exames de laboratório, PET scan, né? Nós estamos usando tudo que a física moderna vem ajudando a medicina a evoluir como ciência, mas perscrutando ainda o que é possível, que é o corpo físico, biológico, somático, orgânico, porque ainda a medicina acadêmica como um todo ainda não admite bem a ideia de uma outra estrutura, ainda mais de duas outras, porque aí estaríamos nos lembrando não só do perispírito, mas também da alma imortal. Eu não vou nem entrar na ideia de que, como é um mundo que é um grande hospital, lá do outro lado, medicina, médicos, hospitais, clínicas, ciência médica, é o que mais existe lá. Isso aqui é uma pálida ideia, sempre foi, aliás, do que existe do outro lado. E até, eu diria, um pouco pesaroso, tanto para as coisas boas, quanto para as coisas difíceis. Mas esse é um outro capítulo, né? Para um encontro, sei lá, em 2021. Então, o que acontece? Na mudança de paradigma, nós nos lembramos perispírito-chave, ou seja,
tudo que nos faz adoecer, sejam as doenças infecciosas todas, virais, bacterianas, por fungos, por protozoários, há um conjunto, aliás, é uma especialidade médica, né? Infectologia, ela tem outros nomes também, mas isso não importa. Oncologia, tumores, de onde vêm os tumores? Como é que é isso? Então, a ideia qual é? A ideia de que basta uma divisão celular anômala, numa figura de mitose, por exemplo, que o resultado não é englobado pelo sistema imunológico, que é o sistema de defesa para vários aspectos, de doenças infecciosas e vários micro-organismos, mas também na questão da divisão celular anômala, daqui a 6 meses eu posso ter um tumor de 8 centímetros no fígado, no pulmão, no cérebro, num órgão qualquer, daqueles mais sujeitos aos problemas oncológicos. Então, a ideia é de que o perispírito tem relação com tudo isto. As doenças todas estão na nossa matriz. E a matriz do mundo físico, do mundo orgânico, nós poderíamos chamar o perispírito como Hernani Guimarães Andrade chamava, quando ele criou um ambiente lindo de pesquisa, de estudo, chamado Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, na cidade de São Paulo. Ele já desencarnou há bastante tempo, e é ele quem fala modelo organizador biológico, MOB. MOB é o perispírito. Então, a ideia qual é? A ideia de, buscando na literatura, por exemplo, Emmanuel. Emmanuel fala num livro chamado, já não é roteiro, é um livro chamado Pensamento e Vida. No livro Pensamento e Vida há um capítulo, e este capítulo chama-se Humildade. E aí ele vai trabalhar a questão dos vícios morais. E há uma expressão que é de Emmanuel, e ela é nova, porque é uma literatura deste último século, né? E nós vamos ver Emmanuel falando que o orgulho e as suas consequências, que é algo da alma, mas que leva a uma mudança na estrutura do perispírito, ao que ele chama enquistamento perispiritual. E ele, Emmanuel, por Chico, relaciona neste capítulo, humildade é a antítese do orgulho, ele relaciona com a depressão e com o câncer. E uma ideia de que o enquistamento perispirítico gera, em algum momento, dependendo de outras variações, né? Outras variáveis, a possibilidade de uma doença importante qualquer. Quando aquela mudança estrutural, molecular, atômica e talvez e provavelmente subatômica também, aquilo gere uma mudança no mundo celular. E se o sistema imunológico não tiver a devida competência, porque ele também está modificado pelas mazelas e imperfeições que estão no nosso perispírito, você vai ter uma neoplasia que vai gerar sofrimento, necessidade de cirurgia, de radioterapia, de poliquimioterapia, de imunoterapia, do que mais seja. Então, de onde vem a neoplasia? Ela vem dos nossos erros, das nossas transgressões às leis divinas. E há uma lei que é a de causa e efeito, de ação e reação, a lei de responsabilidade pessoal,
e aí as coisas voltam para nós. E aonde elas vão existir? No perispírito. Se vão ou não desaguar a nível do corpo físico e do mundo das células materiais, porque o perispírito também é celular. O perispírito, ele é semimaterial, mas tudo que é semimaterial é material. Nós estudamos nosso lar, fizemos a leitura do livro, vimos uma ideia de uma cidade astral, não é verdade? Seja pela leitura do livro, seja por causa do filme, que foi visto por 3 milhões de pessoas no Brasil. Então, toda aquela estrutura do mundo espiritual naquela colônia só pode existir se existem moléculas, que, por sua vez, só podem existir porque elas significam algo do mundo atômico. Mas os átomos do outro lado da vida, como os átomos do mundo material, eles são formados de pequeninas estruturas maravilhosas, vamos dizer, da realidade do universo. E que hoje, por uma física que avançou um pouquinho, nós chamamos de mundo, vamos dizer assim, subatômico. Nós estamos lidando com quarks, leptons e gluons. Temos que falar disso. Ah, mas é ciência. Ué, espiritismo não é ciência? Ele também tem desdobramentos maravilhosos no campo da filosofia e da moral. Nós podemos ver o espiritismo como uma religião, não tem problema nenhum, mas a essência dele, que nos impulsiona para o progresso, é como todo desenvolvimento científico. E quando nós tratamos de perispírito medicina, a ótica do espírito imortal, nós estamos falando de interciências. Estamos misturando e é preciso integrar as coisas. Voltando, então, para a questão do perispírito. De tal maneira, olhem para vocês verem como as coisas se correlacionam. Vocês devem ter ouvido falar de um autor chamado Pietro Baldi. Pietro Baldi, não apenas pela Grande Síntese, que é uma obra monumental, mas ele tem vários outros títulos. E num deles, ele trabalha o câncer. De onde vem o câncer, a neoplasia? E aí ele fala numa questão que é assim, esgarçamento perispirítico. Então, tudo indica que o que Pietro Baldi fala como esgarçamento é o mesmo enquistamento referenciado por Emmanuel. O que é isso? É aquela ideia que aprendemos na doutrina espírita da universalidade do ensino, dos ensinos dos espíritos. A verdade despontando em mais de um contexto, trazendo exatamente o reforço, não é? Desse aspecto de que aquilo se trate de uma questão verdadeira. Então, eu queria lembrar com os amigos que o paradigma da medicina está mudando, ele era essencialmente materialista e agora, com o advento da doutrina, ele vai se revestindo de espiritualidade, de religiosidade. Só para vocês terem uma ideia, se vocês entrarem como médicos ou como pessoas que gostam de olhar as coisas a partir da ótica que a ciência médica traz, se você entrar no site, que é o site mais importante de busca de artigos indexados de melhor nível da literatura médica, que é o NIH nos Estados Unidos. Se você colocar a palavra spirituality, espiritualidade, você tem 14 mil artigos para ler. Hoje.
Se você diminuir um pouco, fechar um pouco a procura e colocar spirituality and health, saúde, você tem 10.000 artigos para ler. Então, nós não estamos mais falando de um sonho. Nós já sonhávamos com tudo isto no passado. Só que agora os sonhos estão se materializando. Vocês já imaginaram as nossas limitações? Por exemplo, se alguns de nós fôssemos médicos há 300, 500 anos atrás, ou interessados em ajudar os doentes, quantas limitações! No último século, o século XX, progressos extraordinários a partir das luzes da doutrina espírita e da física moderna. Então, nós temos ressonância nuclear magnética por causa da física. Nós temos tomografia computadorizada e computadores, internet, por causa da física, na ideia das fronteiras que foram se estabelecendo. Então, a ideia qual é? O que é o perispírito? Qual é a natureza do perispírito? Então, nós estávamos nos lembrando, a natureza do perispírito, ela é material. É de uma matéria quintessenciada? É. Ah, mas eu não enxergo o perispírito. É. Você pode enxergar se você tiver a mediunidade de vidência. Por exemplo, em reuniões de fluidoterapia espírita, em que na casa espírita nós recebemos os pacientes com os mais variados problemas médicos sérios, não é o passe do trabalho público doutrinário. Este é uma questão linda, por sinal, e que tem a ver com o nosso tema. Mas nós também recebemos nos moldes da Casa do Caminho de Pedro, de há 2000 anos. Eles não traziam os doentes para a casa de Pedro, não era um lugar de acolhimento. Os apóstolos não utilizavam o fluido magnético do magnetismo terapêutico para ajudar os doentes todos daquela época, durante um período com a presença de Estevão, divulgando a boa nova de Jesus. Em determinado período, Jesus ali estava curando, como no episódio do paralítico de Cafarnaum, Natanael ben Elias. Isso é uma história linda. Portanto, a ideia é de que todo este cenário, né, no centro espírita, quando o paciente com câncer deita para receber o atendimento fluídico, os médiuns enxergam o perispírito. O corpo está coberto pela roupa, mas o perispírito ele é evidenciável nas entranhas do corpo. Mas como o ambiente da fluidoterapia espírita ele é acolhedor, há uma penumbra, uma música suave, a prece, tudo é próprio, e aí o paciente costuma desdobrar-se. Quando ele desdobra, aí que ele expõe o perispírito. E aí você pode ver o perispírito dos doentes com riqueza de detalhes. E aí você vai entender Emmanuel, como você vai entender Pietro Baldi, quando falam de enquistamento e esgarçamento. E aí você correlaciona. E vejam, sejam pacientes com uma neoplasia maligna qualquer, não precisa ser tumor, pode ser uma leucemia mieloblástica aguda numa criança de 11 anos. Pode ser um senhor com uma doença arterial coronariana, né? Depois de um terceiro infarto do miocárdio. Pode ser um hipertenso de longa data. Pode ser um diabético, né? Com 20 anos de uso de insulina.
pode ser alguém com uma arritmia cardíaca, muito comum a fibrilação atrial crônica. Ou seja, a casa espírita hoje funciona como hospital. Queiramos aceitar a realidade ou não. Se nós quisermos que a doutrina seja tão somente para os estudos doutrinários de uma certa natureza, tudo bem, já é muito bom. Mas, nos moldes da Casa do Caminho de Pedro, o Centro Espírita é hoje um lugar acolhedor de doentes. Nós não temos, os colegas médicos talvez se recordem, há uma especialidade linda, com artigos muito bonitos publicados por pesquisadores do Reino Unido, do Canadá, dos Estados Unidos, psiconeuroimunoendocrinologia. O que é isso? Psico, no sentido do psiquismo e da alma. Neuro, sistema nervoso central e periférico. Imuno, a importância da relação do psiquismo com as defesas imunológicas. Ao mesmo tempo, a ideia das glândulas endócrinas, que sofrem os efeitos do psiquismo. Vai estudar endocrinologia no sentido das doenças tireoidianas. Vamos estudar o que significa o hipotiroidismo crônico, mixedema, em mulheres de 40, 50, 60 anos de idade, ou as mais jovens com doença de Basel-Graves, com hipertiroidismo clássico. Tudo isso se relaciona com o perispírito. Doença mental, então. Então, não adianta a gente só estudar pela medicina, fizemos isso até hoje, mas o mundo está mudando, em parte para melhor. Então, por exemplo, aquela ideia dos neurotransmissores cerebrais, né? Se nós não entendermos que depressão é doença do espírito e no espírito deva ser tratado, e que o perispírito tem a ver com tudo isto, nós vamos continuar, vamos dizer, só usando o antidepressivo. E vai que o paciente, o familiar, vai que o próprio colega, depois de 3 anos de uso de antidepressivos, resolva testar a retirada da medicação, o que acontece? Como a medicação só age no corpo físico, ou talvez em algumas nuances do perispírito, se a doença foi controlada pelos medicamentos, o que acontece? O quadro clínico vem todo de volta. Porque os neurotransmissores têm a ver com a questão. Mas como não tratou as causas espirituais, o que acontece? Não tratou a origem. Toda doença mental, toda doença orgânica grave é doença do espírito. Enquanto a medicina nossa for uma medicina acanhada sobre estas questões, deixando de lado aquilo que hoje já vai se estudando de uma maneira muito linda, né? Nós estaremos vendo muito sofrimento se multiplicando, porque não teremos condições, por mais que a medicina tenha avançado tanto, e avançou, e temos prodígios em todas as áreas, né? Na cardiologia moderna. Na cardiologia moderna, se a pessoa sobrevive a uma oclusão coronariana por um trombo agudo e não faz a morte súbita cardíaca e é levado para o hospital, hoje eu entro com ele, o paciente, no laboratório de hemodinâmica para acessar uma artéria e colocar o catéter devidamente revestido com certas moléculas para dissolver o trombo. E a dissolução do trombo salva a vida. Gera um prognóstico melhor para qualquer doente que infartou. Então, reparem, há muito avanço
Mas existe uma coisa que se chama medicina preventiva. Uma coisa é a medicina curativa. Eu acabei de trazer um exemplo. Mas existe a cardiologia preventiva, ou seja, se eu não cuidar do tabagismo, do colesterol elevado, da pressão alta, do diabetes e de outros fatores de risco controláveis, as doenças vão se multiplicando pelo mundo. E a doença coronariana aguda e a crônica também. A doença arterial coronariana é a doença que mais mata no planeta Terra há pelo menos 25 anos. Então, o que é uma cardiologia preventiva? Na cardiologia simples, é eu só trabalhar com os fatores de risco conhecidos. Mas de 15 anos para cá, surgiu um outro fator de risco que ninguém sonhava. Nenhum cardiologista sonhava com isso, que é a depressão, que é um problema mental, com uma contrapartida na bioquímica cerebral. O que acontece? É fator de risco. Então os deprimidos que não são diagnosticados, não são devidamente tratados, os deprimidos têm mais infarto do miocárdio, entopem mais as suas artérias coronárias? A resposta é sim. Querem ver uma curiosidade? Ou seja, quer dizer que tratar a depressão, reconhecendo-a num paciente qualquer, é evitar problemas cardíacos. De onde vem essa ilação? Da pesquisa séria. E aí nós também ficamos com uma ideia, que é uma ideia do paradigma novo, que é o paradigma mente-corpo, espírito e matéria. Se existe uma questão central das AMEs, é essa. É a questão paradigmática. Querem ver uma outra ideia sobre a relação psiquismo, neuroimunoendocrinologia e essas coisas? Reparem, em cardiologia, se eu pegar 200 doentes que infartaram agora, eu coloco 100 pacientes de um lado, num grupo. O outro grupo é muito semelhante ao primeiro. Mas por que eu separei num outro grupo de outros 100 doentes? Porque esses outros 100, todos eles têm depressão. Do outro grupo, ninguém tem. E o que a gente viu na pesquisa? A mortalidade dentro do hospital em 30 dias, no grupo que teve depressão, a mortalidade é o dobro. Mortalidade de 100% a mais em medicina, por um fator, uma variável qualquer, é uma coisa inusitada. Daí que surgiu a ideia de que algo no cérebro, e aí eu diria na alma, no perispírito, traz consequências de aumento de mortalidade ou letalidade. Então, a medicina está enveredando por um caminho sem volta, graças a Deus. E até eu tinha comentado, demoramos muito a chegar a isto, mas muitos pioneiros foram renascendo para que isso pudesse acontecer. Gostaria de lembrar para os amigos que a natureza do perispírito ela é semimaterial. Querem ver uma outra curiosidade? Nós podemos subdividir o perispírito? Porque, por enquanto, nós estávamos lidando, amigos, com uma ideia simples da doutrina espírita por Allan Kardec e pelos espíritos da codificação. Alma, perispírito e corpo físico. Não é essa a ideia que nós temos? Mas vocês não leram na literatura de André Luiz corpo mental? Vocês não lembram de duplo etérico?
A ideia qual é? Existem subdivisões. Corpo astral. Vocês não ouviram falar em corpo astral por André Luiz? De onde vem? Isso é do perispírito. O duplo etérico, não. O duplo etérico, que é a fonte de fluido vital e de ectoplasma, portanto, pertence ao homem físico. Desencarnados não têm duplo etérico. Nunca tiveram, pelo menos na Terra. Mas a outra ideia é a ideia de que corpo astral e corpo mental, dos dois lados da vida, todos os seres humanos possuem. Isto tem implicações lindas que nós podemos ver um dia. Tem a ver com reuniões mediúnicas de assistência espiritual, de desobsessão, para casos muito graves, que nossos grupos atendem no Rio, demandas de casos que são solicitações de países, de cidades, de qualquer lugar do mundo, porque não há impedimento. Você atender um caso da vizinhança que procurou ajuda, ou você atender quem está em Sydney, Austrália, do outro lado do mundo, não faz maior diferença, desde que você tenha as ferramentas bem desenvolvidas para você lidar com todas essas questões. E tudo tem a ver com o perispírito. Então, subdividir o perispírito, em alguns momentos, é essencial. Mas para uma visão simples, a ideia é de que é uma estrutura só. Outra curiosidade que tem a ver com o astral é a ideia assim, ó, quando alguém diz, um médium encarnado, diz, olha, eu vi entrando no ambiente, acho que 3 ou 4 espíritos que me pareceram jovens e benfeitores, vieram para ajudar. Quando alguém diz assim, estou vendo espíritos, se a gente pensar bem, nós não estamos vendo o espírito essência do desencarnado. Nós estamos vendo o corpo astral dos desencarnados. Porque a única parte do perispírito que tem aparência de corpo humano é o astral. Os outros da estrutura mais central do perispírito não têm forma humana. Vocês já não ouviram falar de ovoidização? Um dia podemos ver, isso tem a ver com o perispírito. Vocês não ouviram falar que espíritos muito elevados desmaterializam o astral? Perdem a forma humana, só que agora por evolução. Existem espíritos que entram numa reunião, é uma estrela. É um espírito, por quê? Porque ele pensa e o médium percebe o pensamento. Mais do que o pensamento, o sentimento. A emoção, a fala, a instrução, a colaboração. Então, tudo isto também tem a ver com o perispírito. Eu gosto de brincar, não é uma brincadeira de todo, né? Quando nós estamos conversando sobre o perispírito, que se a medicina hoje, não é, começar a mudar a sua visão, daqui a 20 anos, podem anotar, nós vamos ter ressonância nuclear magnética, inclusive funcional, para nós perscrutarmos o perispírito das pessoas. A medicina, com isto, vai dar um salto maravilhoso. Por quê? Eu não havia comentado, e acredito que todos vocês conheçam isto, que as doenças já vêm do mundo espiritual. As doenças estão no nosso perispírito antes de nós adoecermos. Ninguém fica ou se torna diabético, tipo 2
mais comum nos adultos, 50, 60 anos de idade, que não venha do perispírito. Ah, mas é a questão da insulina das ilhotas de Langerhans no pâncreas. Mas aqui na depressão também não era neuroquímica, algo que é consequência das mazelas espirituais que estão alterando o perispírito? No diabetes é a mesma coisa. Se vocês me acompanharem, nós temos assim um progresso lindo da endocrinologia. Sabemos do diabetes tipo 1, do diabetes tipo 2, outras variáveis mais raras, mas nós não sabemos de onde vem. Alguém sabe por que alguém se torna diabético? 96% dos casos de hipertensão arterial sistêmica, que assim como o diabetes é uma epidemia mundial, ninguém sabe de onde vem. Você tem um hipertenso por uma estenose de artéria renal, por um feocromocitoma, por uma síndrome de Cushing, mas isso é 5%. De tal maneira que o restante todo, ninguém sabe a origem. Por quê? Porque ela é espiritual. Como é que nós vamos chegar a isto? Estudando. E a ressonância que vamos ter em 20 anos vai permitir uma coisa linda que tem a ver com o nosso tema. Você já imaginou você como algo do Ministério da Saúde? Não vou entrar em política agora, mas eu digo um Ministério da Saúde daqui a 20 anos. E aí vai ser uma rotina, todos os seres humanos, entre 12 e 15, entrarem na ressonância perispirítica. Para quê? Para que se verifique o esgarçamento, o enquistamento, aos 12 e aos 15, antes que venha a neoplasia de colo de útero, de pâncreas, de cérebro e outros problemas médicos. Vocês já imaginaram eu poder examinar uma criança rotineiramente, ver o perispírito todo modificado e aquelas modificações ensejariam uma leucemia aguda que vai causar uma dificuldade, um sofrimento para o jovem, para a família, transplante de medula óssea, poliquimioterapia. E aí, antes, já está no perispírito. E aí a medicina vai avançar e nós vamos ter modalidades, eu diria, espiríticas, para cuidar do perispírito. E aonde e o que vão entrar em ação? Os médiuns de boa vontade. A imposição de mãos. Como está no livro dos médiuns com Allan Kardec. O magnetismo de cura. Nós não podemos deixar de valorizar o magnetismo. O codificador disse naquela altura que é como se fosse uma ciência só. Allan Kardec era magnetizador desde os 19 anos de idade, contemporâneo francês, dos mais interessantes magnetizadores daquela época. Conhecia tudo. Por isso ele pôde dizer o que disse. Então, a casa espírita de agora para o futuro, ela precisa estudar o magnetismo. Porque vai chegar a ressonância e aí os casos vão surgir. E aí, olhem que coisa curiosa. Os médicos, como eles talvez não terão modalidades para tratar o perispírito dos adolescentes, das crianças, dos adultos jovens, serão tratados na casa espírita. E aí nós vamos entendendo melhor, né? A figura sublime de Jesus, o médico divino, a imposição de mãos,
a fluidoterapia que ele fez. Claro que num caráter extraordinário pela sua grandeza, curando os leprosos, os cegos, os surdos mudos. Verônica, aquela do episódio da hemorragia, que chega a Jesus e toca nas suas vestes e se torna imediatamente sadia. Então, meus amigos, perispírito é uma ciência dentro, né, da medicina, da doutrina espírita, que vai requerer a nossa dedicação. Né? Que nós não nos furtemos disso, porque nós espíritas, no movimento espírita, especialmente quando somos da área da saúde, nós temos uma responsabilidade maior. E isto é compromisso nosso. Os grandes pioneiros vieram, deixaram o seu legado justo para nós que viemos depois. E aí a ciência vai progredindo, não é? Gradativamente. Mas se nós não trabalharmos essas questões, se nós não procurarmos estudar e praticar tudo aquilo que a ciência espírita nos faculta, quem vai fazer? Os outros que virão, o que significará atraso para a nossa humanidade, que é tudo que nós não queremos. Reparem que, do ponto de vista da ciência, nós estamos ainda muito atrasadinhos. Muito. Mas nós temos caminhos abertos pela doutrina espírita. E quem abriu esses caminhos foi Jesus de Nazaré. Por tudo que ele fez há 2000 anos. E por ter enviado o Consolador, que é Jesus de volta. Então, meus amigos, eu olho o relógio e vejo que alguns minutos se passaram e gostaria, por mim, eu vou até meia-noite. Mas eu acho que pode ficar interessante devolver a palavra aos anfitriões. Digo que é inesgotável esse tema e que nós, então, fizemos apenas algumas observações, algumas lembranças, e que elas possam ser motivadoras, né, para nós nos dedicarmos mais e melhor ao tema. Então, doutor Sérgio, assim, estou aqui encantado e, como o senhor disse que falaria até a meia-noite, eu ficaria aqui escutando até a meia-noite, porque é um assunto muito, muito vasto e a forma que coloca deixa tudo muito claro, muito, muito fácil de entender e de perceber dentro desse contexto. Então, eu acho que agora eu vou abrir para algumas perguntas, né? Então, quem quiser fazer alguma pergunta, basta clicar na ferramenta ali de levantar a mão, ou no vídeo levanta a mão, tá? Que a gente tenta organizar aqui a sequência de perguntas. Renato, pode abrir o microfone. Gracias. Primeiro, parabenizar ao Dr. Sérgio Tirsen por essa magnífica exposição, né? Acho que, como tu disseste, foi muito clara e é um fator de motivação para que a gente continue trabalhando nesse assunto, o perispírito. E mais que uma pergunta, eu digo, que importância, quer dizer, a ciência e nós, os espíritas, né? E que importante se faz que essa junção se dê
cada vez mais de uma forma harmonizada, né? Tem tantas escolas de medicina pelo mundo afora que já incluem a espiritualidade como um elemento de estudo. Hoje em dia se fala tanto da humanização da medicina, da humanização dos cuidados paliativos, da humanização das UTIs. E, na verdade, o que é isso? É só a gente dispensar mais conforto para as pessoas no que diz respeito ao aspecto físico? Não. É justamente a gente procurar o conforto dessas pessoas sob o ponto de vista espiritual dessas pessoas. Então, isso já é um caminho que, em muitos lugares, já começou e que não tem retorno. E com essa visão, daqui a 20 anos, que o Dr. Sérgio comentava recém, eu digo, nós, os espíritas, temos que, não só os espíritas, né? Todas as pessoas que têm uma espiritualidade profunda e que trabalham a sua espiritualidade, temos o dever, se me permitem a palavra, temos o dever de confraternizar com os nossos colegas da área da ciência, porque eles vão começar a perceber paulatinamente a necessidade que eles têm de pessoas espiritualizadas e como essas pessoas espiritualizadas, através das ferramentas que o Dr. Sérgio falou hoje, ele falou de gratitude, de meditação, de oração, ele falou também da imposição de mãos, da fluidoterapia. Esses colegas vão começar a perceber a importância do uso dessas ferramentas. E eles também, e tomara assim seja, vão começar a se dispor a se espiritualizar em primeiro lugar, porque essa é a base, e vão se dispor a poder aprender a usar esse tipo de ferramentas. Então, muitas vezes, surge um antagonismo à espiritualidade ou os espíritas e a ciência, quando, na verdade, é a espiritualidade a que comanda absolutamente tudo, inclusive os científicos. Queiram eles reconhecer isso ou não. Porque as grandes pessoas, os nossos espíritos que nos acompanham e que lidam com todo o nosso pensamento, que trabalham no nosso sentimento, que trabalham na nossa inteligência, é óbvio, com a dedicação que cada um de nós põe, essa espiritualidade é que nos está abrindo os olhos para novos caminhos. Então, esse novo paradigma que o Dr. Sérgio Tising esteve conversando hoje conosco é uma questão inexorável. E era tudo quanto eu queria dizer e agradecer novamente ao Dr. Sérgio por essa exposição tão magnífica. Renato, eu agradeço as suas palavras, os seus comentários. Me gostaria de falar em espanhol, se quieres, pero no sé cómo son los otros. Pero volviendo al portugués, eu tenho uma informação que eu acho que vai agradar a você, Renato, e vai agradar aos amigos. Você lembrou muito bem a questão da humanização.
nós vivemos num mundo desumano. Nós vivemos num país desumano, no sentido de violência por todo lado, ambições, materialismo, a todos os níveis, né? Mas a medicina vem procurando valorizar a humanização. Então, isso é básico, né? Isso é um estágio fundamental que nos faltava. Para além da humanização, sem se abrir mão dela, é como você trouxe, a ideia da espiritualização. É um upgrade, não é? É algo a mais, mas para somar, não é para substituir. Não adianta dar passe e ser desumano no trato. Não faz sentido. Então, o que acontece? Duas áreas de reflexão. Uma é a cardiologia e a outra é a psiquiatria. Na cardiologia, uma notícia, né? Por exemplo, quando foi abril de 2017, eu recebi um telefonema de um colega cardiologista de Manaus, que eu já conhecia de outros momentos, até nos Estados Unidos. E ele liga e diz assim: Sérgio, eu queria te convidar para você abrir o Congresso de Cardiologia da região amazônica, que vai ser aqui em Manaus, setembro de 2017. Aí eu olhei as datas, vi que eu podia, né? E aí eu fiquei imaginando que ele... porque ele me diz assim: olha, Sérgio, eu queria que você abrisse o congresso. Abrir um congresso de cardiologia é uma responsabilidade muito grande. Aí eu fiquei pensando no telefone, será que ele quer que eu fale de fibrilação atrial, de infarto do miocárdio, de transplante cardíaco? E aí, numa altura, eu perguntei, Marcelo Mouco é o nome dele. Marcelo, então tudo bem, você já vou agendar aqui, né? Qual é o tema que você quer que eu apresente? Ah, Sérgio, nós aqui já decidimos. Você vai falar sobre espiritualidade e doença cardiovascular. Ou seja, eu falei para 600 pessoas, 600 colegas do Amazonas, do Pará, Rondônia, Roraima, Acre, sobre essa questão que é toda nossa. Então, outra ideia, nos encontros no Rio de Janeiro de cardiologia, em São Paulo, em Porto Alegre, as salas, porque é uma atividade concomitante, vocês sabem disso. Então, são várias as doenças cardíacas, não é? E cada sala desenvolve suas sub-áreas, né? A sala mais concorrida, as pessoas sentam no chão, porque já não tem mais lugar, é a de espiritualidade e doença cardiovascular. A de febre reumática tem bastante gente. A de arritmia também tem. A de angioplastia também tem. Mas aqui tem mais é a de espiritualidade. E o que isso mostra? Primeiro, que já há um desenvolvimento. Segundo, o interesse dos colegas da cardiologia. Ponto. Outra coisa, eu sabia que vocês iam apreciar esses comentários, mas tem um outro. Quando a gente fala de espiritualidade e medicina, como você bem lembrou, nós falamos de gratidão, meditação, oração, empatia, perdão, não é verdade? Isso é uma coisa. Agora, como eu comentei no início, não sei se todos estavam, eu tenho estudado bastante psiquiatria, porque eu tenho tido muitos doentes que chegam no centro espírita e no consultório com problemas dos diagnósticos
variados dos transtornos mentais. Nós vivemos hoje, afora o drama, montanha de casos de depressão no mundo, não é? A questão do pânico, da dependência química, a questão da bipolaridade e uma questão que é toda espiritual, que é o transtorno do espectro do autismo. Eu tenho muitos pacientezinhos, eu digo que são as minhas crianças, né? Eu nunca imaginei, há 15 anos atrás, poder fazer algo por esses pacientes na área da psiquiatria. Então, o que acontece? Vou contar uma história breve, se vocês me dão 5 minutos. Eu estava em Bogotá, na Colômbia, para o Congresso Espírita Estadual Colombiano há 10 anos atrás, 12 anos atrás. E aí estávamos eu e um colega psiquiatra argentino, também convidado para falar, né, na mesma casa da senhora, que tinha uma casa ampla e pôde acolher mais de um colaborador. E aí conheci o doutor Antônio Sabino Luna e conversávamos muito naqueles dias do evento. Ele tinha uns casos muito graves, e aí eu contei sobre desobsessão, contei sobre outros aspectos. Enfim, ele veio ao Rio de Janeiro, conheceu a nossa atividade, que é uma desobsessão em moldes, vamos chamar assim, próprios para eu poder entrar em contextos espirituais de vidas passadas, mas muito delicados, para dizer pouco. Mas não é entrar de curiosidade, porque aí bastam os médiums com boa sensibilidade para descortinar aquilo tudo. Mas não é isso, é para tratar, lidar com o que é mostrado. Muito bem, ele disse: Sérgio, isso que eu estou vendo aqui, você tem que divulgar na psiquiatria. Entende? O que eu estou vendo como especialista, eu nunca vi antes. E aí olhamos no computador, o primeiro evento a seguir era no Panamá, mas o deadline já tinha passado. O seguinte, ele aconteceria em Beijing, China, Congresso Mundial de Psicoterapia. E aí eu enviei para lá aquilo que é a ideia da desobsessão. Eles aceitaram. E eu arrumei recursos para Rio, São Paulo, Nova York, Narita, no Japão, Beijing, para chegar ao evento. E ali foi em 2008, portanto, há 12 anos atrás, tinham 2.500 pessoas na área da saúde mental, e apresentei, foi uma sementinha, e para mim uma experiência nova, completamente nova. Enfim, voltei. E aí eu fiquei olhando, né, aonde mais eu poderia ir. 2014, eu fui aí, não era Congresso Mundial de Psicoterapia, era Congresso Mundial de Psiquiatria, não psicoterapia. E aí é o mais alto fórum da psiquiatria mundial. E aí eu levei abordagem espírita dos transtornos mentais. Spiritual Approach of Mental Diseases. Eles aceitaram e eu fui a Madrid. Nesse, tinham 6.500 profissionais da área da saúde mental. Fui ao México em 2017. No ano passado, com uma colaboração da psiquiatria geral pela desobsessão e fluidoterapia, em Lisboa. 6.000 colegas. E aí eu soube que em dezembro agora haveria, pela Associação Mundial de Psiquiatria, já um evento de espiritualidade e psiquiatria. Eu falei, eu vou.
era um número muito menor, porque era uma área específica, e aí eu levei um pôster sobre o que eu tinha levado para Lisboa e fiz um só sobre autismo, com a mesma finalidade. E fui aprender com os colegas dessa fronteira e fui levar a sementinha espírita. Pois bem, há 2 dias atrás, eu recebo um e-mail do novo Congresso Mundial de Psiquiatria, o 20º, que ia ser presencial em Bangkok, na Tailândia. Eu falei, gente, como é que eu vou a Bangkok? Aí veio a pandemia, e aí o congresso é agora em março, todo ele online. Aí vão ser 10.000 pessoas, porque isso facilita. E aí, de novo, eu vou levando a semente da Casa Espírita, vão ser 2 posters eletrônicos, um sobre autismo e outro sobre doenças psiquiátricas em geral. Mediunidade, Allan Kardec, influência dos espíritos na doença mental, médiuns médicas, porque como eu trabalho como professor de medicina, eu tenho muitos colaboradores que são médicos mais jovens e que são médiuns também. Então, as sementinhas, elas estão, né? O vento está levando. E nós todos precisamos nos unir, porque este é um empreendimento dos espíritas. Que maravilloso. Qué maravilloso. Es sembrar, ¿no? Todas esas semillas que... Es una sembradura. Hay que sembrar, Sí. sembrar, sembrar. Nosotros que estamos en ámbitos más reducidos, fíjate tú que Rivera y Livramento, juntas, ciudades hermanas, se pasa de un lado a otro sin que tú percibas que estás pasando de un país a otro. Nosotros Sí. somos una comunidad de 200.000 habitantes, las 2 ciudades juntas. Eso nos da muchas ventajas, porque en mayor o menor medida nos conocemos todos, formamos parte de una misma familia. Lo que sí es que necesitamos, y por eso es tan importante tu participación hoy, y el que podamos, y ya te vamos convocando para futuras reuniones, si Dios quiere, y si tú lo aceptas, necesitamos personas como tú, en el sentido de que tengan un currículum desde el punto de vista académico, porque lamentablemente la academia de medicina lo que pide es currículum primero y después va a pensar qué es lo que viene después, al menos en estas latitudes. No estoy hablando de Brasil, ni estoy hablando de otros países que están más avanzados en ese sentido, pero personas como tú, Sergio, con una acreditación académica muy fuerte, son fundamentales como divulgadores de la espiritualidad que nos incumbe desde el punto de vista espírita. Así que me fascina eso, me parece maravilloso y me alegra mucho que tú estés sembrando de la forma que lo estás haciendo. Muchas gracias. Te hablé en español, ¿viste? Sí, me gustó mucho. Y entonces, cuando sea posible, podemos como que cuidar de otros estudios acá mismo, de este modo, pero también para el futuro, en portugués o en español, alguna cosa que sea presencial, un seminario de un fin de semana de medicina y espiritualidad. Hay cosas hermosas para se hablar, para se estudiar y convocando los profesionales de la salud. Claro. Todos, buscando invitarlos para que estén con nosotros. Sin duda. Y nosotros con ellos, claro. Muchas gracias, muchas gracias. Que Dios quiera y permita. Lo va a permitir, si Dios quiere.
Gracias, Sergio. De nada, um gusto, Renato. Igualmente. Carlos Senerelli queria fazer uma pergunta. Doutor, parabenizando o senhor de antemão por essa brilhante exposição, trazendo esse conhecimento para todos nós. Eu gostaria de saber como o senhor vê a espiritualização da medicina pode colaborar na suavização do processo de resgate, do processo reencarnatório com o resgate. Essa dualidade de processo reencarnatório, o resgate e nesse entremeio a espiritualização na medicina. Olha, Carlos, como eu dizia antes, né, nós estamos testemunhando essas mudanças de entendimento e você já imaginou como vai ser bom que a humanidade um dia entenda por que e de onde vêm as doenças, por que tantos problemas médicos, que mundo é esse, quem que nós somos, por que nós adoecemos tanto. Os ensinamentos espíritas que nos dão uma ideia de que tudo no futuro será melhor, que a lei do progresso age no universo inteiro, que depende de nós, do nosso esforço, a busca pela nossa espiritualização, pela nossa substituição quanto aos nossos vícios morais, leia-se indiferença, ambições, materialismo, orgulho, egoísmo, vaidade, pelas coisas maravilhosas das virtudes. Lembrando que todos os espíritos felizes são virtuosos. E a ideia de que Deus abre a todos os seus filhos a sua recuperação e que aguarda o esforço de cada um, que doença é coisa transitória. O Espiritismo, como uma doutrina de esperanças e consolações, ela tinha que estar iluminando a medicina. Ela ilumina tudo. Nós temos uma pedagogia espírita, nós temos uma magistratura com muitos colegas que hoje, antes de uma decisão num fórum que envolve promotoria, advogados de defesa, oram antes de tomar a decisão, para que a prece seja um elemento favorável a uma decisão humana, pela justiça humana, mas com uma contrapartida da espiritualidade. Então, meu amigo, o Espiritismo, ele nos ajudou e nos ajudará sempre. Então, nós temos o dever de divulgar a doutrina espírita, falarmos sobre os seus conteúdos, como Emmanuel lembrou num livro em que Valdo Vieira, além de Chico, também colaborou há muitos anos atrás, a ideia de nós difundirmos a doutrina espírita como sendo a coisa mais importante que nós poderíamos fazer. Mas é preciso ir até o final da frase, porque não é apenas a divulgação formal, a divulgação pela palavra. Ela é importantíssima, mas a divulgação pelo exemplo, no sentido de nós fazermos o nosso dever e no nosso dia a dia nós estarmos construindo um mundo melhor dentro de casa, nos relacionamentos humanos a todos os níveis, em todos os cenários da vida. E a busca, né, da espiritualização e das virtudes que nos faltam. Então, na medida que você trabalhar isso com os seus pacientes, com a sociedade, não é?
tudo vai mudando para melhor aos poucos. Mas, meu amigo, ainda há muito que se fazer. Em nós mesmos, quanto a nós próprios, e se esse ano de 2020 mostrou para nós alguma coisa, mostrou muito das nossas limitações. No Brasil, em alguns países, também tanto quanto aqui, mas muito no nosso país. O que só dá para nós uma ideia de séculos que vamos levar para que as almas, os espíritos, tenham uma visão melhor sobre a realidade e mudem de atitude. Então, o caminho é longo, meu caro. E eu queria, viu, Carlos, aproveitar para te agradecer. Não é? Tudo que você publica nas suas postagens no Facebook, eu leio todas. E também porque foi você que, de certo modo, promoveu esse encontro, né? A partir de um outro encontro, né? Recente também. Então, eu tenho certeza que todos que estamos neste estudo estarão muito gratos a você pela ideia, pelo esforço para que hoje nós nos encontrássemos e pudéssemos nos conhecer melhor. Muito obrigado, meu amigo. Doutor, quem agradece somos nós, e que nós possamos estreitar essa relação que se inicia agora com essa comunidade aqui de Santana do Livramento, né? E que possamos cada vez mais trazer pessoas para que possam ter esse conhecimento que está à disposição aí e que precisa ser divulgado. Então, que nós possamos, no futuro próximo, estarmos presencialmente reunidos e tendo uma conversa fraterna entre todos. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Um forte abraço, meu amigo. Igualmente. Cuide-se. Cuide-se. Obrigado. Mais alguém? Vamos abrir, acho que para mais uma pergunta. E por conta do avançado da hora. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, é só abrir o microfone. Ninguém? Então, eu passo a palavra para o Renato, né, para fazer os agradecimentos finais ao nosso palestrante de hoje, Dr. Sérgio, que nos trouxe muitos conhecimentos aqui, de uma forma muito leve, de uma forma muito boa de se entender, né, e agradeço, eu da minha parte agradeço, né, a disponibilidade de estar conosco aqui hoje. Tá? Então, passo a palavra para o Renato para as considerações finais e o encerramento. Obrigado, José. Obrigado a você. Bueno, voy a hacer las palabras finales en español porque todos entendemos el español y además como un precioso regalo a nuestro buen amigo y hermano Sergio Diez. Quiero agradecer a quienes inspiradamente motivaron el que estuviéramos reunidos aquí en esta tarde-noche. Quiero agradecerle a Cenerel y particularmente el que motivó esta reunión, a todos los compañeros que participaron y particularmente a ti, Sergio, agradecerte desde la profundidad del alma el que te hayas disponibilizado para estar junto con nosotros. Quiero agradecer a Jesús, nuestro maestro, a nuestro guía, el que haya sido de fuerte inspiración para ti en esta noche, el que haya iluminado tu forma de expresión para que el mensaje llegara de forma tan clara como nos llegó a cada uno de nosotros.
quiero además agradecerle a Jesús por haber hecho de ti, Sergio, una persona que transforma el verbo en acción, y que esa acción, entre otras, es la de estar sembrando permanentemente, y me voy a referir al área académica en este caso, ¿verdad? Pero a toda la comunidad que bien se dispone a oírte, sembrar la semilla de la espiritualidad espírita. Que siempre tengas en tu camino esa luz como guía, que siempre tengas tu mejor inspiración, y que todos nosotros sepamos acompañar ese camino tuyo y ser, desde que tú así lo entiendas, herramientas que puedan contribuir a que esta siembra cada vez sea mayor. Que así sea. Qué lindo. Muchas gracias, Renato. Muy buenas noches, entonces, a todos ustedes de Rivera y de toda la región del sur de Brasil y de Uruguay. Creo que va a ser un gusto cuando nos encontrarmos y podamos. Ustedes están me haciendo recordar del mate, pero hace pocos minutos yo me imaginaba comiendo un churrasco. No son para nada incompatibles, todo lo contrario. No, por favor, vamos a preparar todo desde ahora. Claro, claro. Bueno, Muy buenas Sergio, noches, queridos. muchas gracias. Un gran abrazo para ti. Inmensamente agradecido. Fuerte abrazo para todos. Fuerte abrazo para ti también. Viva Rio Grande e Uruguai. Viva. Bye, bye. Bye, bye. Muito obrigado, Sérgio. Bye, bye. Muito obrigado. De nada. Obrigado. Um prazer. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Já saiu.